Quando eu ensino para vocês, compartilho aqui algumas histórias da minha vida e situações que eu já vivi energeticamente, espiritualmente, e eu sempre enfatizo para vocês o quanto é importante se cuidar energeticamente, assim como nós cuidamos da nossa vida higiênica. Se cuidar energeticamente é o mesmo que quando a gente se cuida, a gente cuida ali da nossa higiene pessoal. É necessário cuidar todos os dias. O dia que você deixou de cuidar, você está dando brecha para que o mal atue na sua vida e atue nos seus caminhos. E pode assim causar prejuízos, pode te tirar de um caminho que já está focado para realizar. Então existem muitas atuações que as pessoas às vezes não levam tão a sério, ou simplesmente porque não têm o conhecimento. Então sejam muito bem-vindos, meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com a Além. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa atuação do invisível na nossa vida. Essa semana eu passei por uma situação onde poderia ter sido evitada se todos que estivessem ali estivessem em dia, ok, com a sua espiritualidade, com a sua energia, mas assim não estava. Eu sempre tenho cuidado diário de me cuidar. Sempre trago aqui para vocês qual é a minha rotina, como que eu me cuido, o que que dá certo, o que que eu faço e dá muito certo. Então, o intuito de trazer aqui para vocês esses vídeos é para realmente facilitar o que foi bom para mim e que eu acredito que não tem como viver sem. Eu até brinco com pessoas, né, que são ali meus amigos, meus familiares, que eu não sei como eles conseguem sobreviver sem o cuidado energético. Porque um dia que eu deixo de fazer os meus cuidados, eu já sinto uma diferença muito grande. A minha vitalidade não é a mesma, os meus, sabe, aquele ânimo, a disposição, as ideias, parece que fica tudo um pouco mais turva, com mais dificuldade. E a história que eu ia contar para vocês essa semana é que eu estava dirigindo e fui surpreendida, né? Eu estava com uma pessoa no meu carro e essa pessoa não estava muito legal energeticamente. Ela tinha passado por uma situação num dia anterior, onde tirou totalmente as energias dela, né? Fez ali um vampirismo, fez uma limpeza, na verdade, uma limpeza de coisa boa e deixou coisa ruim. E com isso, facilmente nós fomos alvo do mal, porque o mal, quando você não se cuida, ele te enxerga. Você vive, vira ali um pontinho vermelho como se fosse um touro, que ele não enxerga quando os toureiros ali, eles ficam aguçando aquele boi, aquele touro com um pano onde tem ali algo que chama muita atenção. Então, quando você não se cuida energeticamente, você vibra uma energia negativa, uma energia densa, e com tudo isso você facilmente atrai as coisas negativas. Assim, quando você vibra no positivo, quando você é uma pessoa super alto astral, que se cuida energeticamente, que vive sorrindo, que só pensa positivo, né? Que nunca ali está reclamando, você também atrai essa ressonância e essa vibração positiva para a sua vida. Então eu sempre busco me cuidar todos os dias. E esse dia eu estava ok, eu estava em dia, porém a pessoa que estava comigo não. Então aí também vem a importância, né, da atuação, de como que às vezes a presença de uma pessoa que ela não está em dia com o seu energético, ela influencia na sua energia também. Então, o que que aconteceu? Nós fomos surpreendidos, né, por provavelmente um bandido ali que estava atuando naquela atuação que eles fazem agora de quebra-vidro. E ele deu, acho que umas 3 porradas, umas 3 pancadas, acho que estava até com pedra, tijolo na mão, não sei, porque foi tudo muito rápido, a gente não espera. E ele saiu do nada, né? Eu sempre estou olhando em retrovisores, enfim, ele saiu do nada, correu atrás do carro e começou as pancadas. Gente, a pancada foi tão grande, tão grande, tão grande,
que se não existisse uma blindagem energética, se não existisse uma blindagem espiritual no meu carro, eu não teria saído com os vidros como saiu, normal, intacto. Eu poderia ali, a pessoa poderia ter se machucado, que foi do lado dela, ou poderia, no mínimo, ter tido prejuízo ali de algo material, tanto quanto o carro ou algo ali dentro do carro. Então, quando eu falo, não durmam, se cuidem energeticamente, mantenham um elo espiritual com os seus mentores, com os seus guias, para que quando você, de repente, deixe uma brecha ali, como teve uma brecha, pelo sentido de quem eu estava andando, isso é impedido de alguma forma. E foi impedido, o meu carro ele estava blindado, de verdade. Aquele assaltante, ele saiu sacudindo a mão de tanta pancada que ele deu e ele não conseguiu estourar. Ou seja, minimamente ele pensou que meu carro era blindado. E na hora eu já agradeci a espiritualidade. Eu falei, os guardiões não dormem. E meu carro estava muito bem imantado. Então hoje eu vou ensinar para vocês até o final do vídeo como imantar o seu carro, como imantar os seus bens materiais. E assim você pode usar a mesma técnica com a sua energia, se emantando a sua família, os seus filhos. E isso é para ser feito todos os dias, porque o dia que você deixa de fazer e você de repente por alguma questão emocional, que são os gatilhos mais fáceis, que você cria a brecha para o mal te ver, é aí que acontece. Então esteja sempre em alerta. Essa não é uma única história, eu já contei aqui no canal outras histórias. Eu, quando era mais nova, eu precisava passar por um local que era bem deserto. E um dia eu estava vindo, eu lembro que eu estava fazendo autoescola, né? E eu estava vindo da autoescola e eu percebi, sabe quando você está caminhando e parece que tem alguém andando atrás de você, parece que você está sendo observado? E aí eu olhava para trás, parece que alguém se escondia. Só que eu percebi que não era uma atuação espiritual, e sim era algo de alguém que não tinha nem um pouco de boas intenções ali. E era tipo uma viela, um escadão que eu precisava passar, que eu sempre passava por ali para cortar caminho. E nesse dia não foi diferente. Eu passei por ali para cortar caminho e comecei a sentir essa presença atrás de mim. Nisso eu já me peguei com a minha espiritualidade, porque mesmo antes de às vezes saber atuar da forma que eu atuo hoje, com muito mais ferramentas, né? A gente vai ganhando mais habilidades, ganhando aí mais possibilidade de se cuidar. Eu já tinha algo que me blindava também, porque era algo que era a conexão com a minha espiritualidade. Eu sempre confiei muito na espiritualidade. Nisso eu já me peguei com a minha espiritualidade ali, era o que eu conhecia no momento. Eu não tinha ainda tantas experiências, eu era muito nova, acredito que eu estava com 18 anos, porque foi quando eu comecei a fazer autoescola. Mas eu tinha a certeza dentro de mim, sempre tive, desde muito pequena, que existia algo maior que atuava sobre a minha vida, que a gente mantinha um elo de amizade, sem mesmo, na verdade, nem entender como funcionava isso. Então, rapidamente, eu me conectei com a espiritualidade, chamei amparo espiritual da forma que eu conhecia no momento, né? Fui ali pedindo para que eles atuassem na minha vida. Isso, eu olhei para trás e realmente tinha um homem atrás de mim, me seguindo, me perseguindo. E eu comecei a acelerar os meus passos e quanto mais eu acelerava, mais ele acelerava. Foi aí então que eu comecei praticamente a correr e ele começou a correr também. Só que assim, tudo muito deserto. Até que eu consegui chegar no final dessa viela, que foi um caminho muito grande e não tinha para onde, não tinha como voltar, eu tinha que só seguir para frente. E quando eu cheguei no final dessa viela, que ele viu que a rua tinha movimento, que aí já tinham pessoas passando e eu comecei a correr desesperadamente para chamar alguém,
ele parou e ele resolveu voltar, né? No sentido para trás. Até que então, eu estava indo para o trabalho e uma amiga da minha mãe, né, chegou entrando em contato com ela. Minha mãe relatou, na verdade, que eu estava passando por várias situações desagradáveis, provavelmente, porque eu não sabia ainda me cuidar energeticamente. Eu só confiava no espiritual, mas eu não tinha um cuidado diário, de energeticamente, eu não cuidava de mim. E aí sempre estava recorrendo alguma coisa na minha vida, sempre alguma coisa que queria gerar prejuízo. Até que então uma amiga da minha mãe falou assim: nossa, por que você não leva a Fernanda para benzer, né? Porque não é possível, toda hora ela tá passando por alguma situação. Isso porque minha mãe não explicou para a amiga dela o que tinha acontecido comigo. Ela só estava falando que dias seguidos aconteceram coisas estranhas comigo, né? Um dia eu estava dentro de um ônibus, indo para uma condução pública, indo trabalhar, e tentaram me roubar. Então, assim, sempre algo que eu não tinha uma proteção. E ao mesmo tempo eu tinha, né? Só que eu não, na verdade, não é nem proteção que eu falei errado agora. Na verdade, não é proteção, eu não tinha algo que me blindasse de passar por isso, porque a gente não tem nem necessidade de passar por isso quando a gente se cuida. Quando a gente se cuida todos os dias, dificilmente a gente vai passar por uma situação dessa. E se passar, é como aconteceu comigo. Eu me livrei disso. Então, minha mãe me levou nessa mulher para benzer, e quando ela estava benzendo, ninguém tinha contado nada para ela, e ela falou assim: você passou por um susto, né, menina? E eu falei assim: mas o que você tá falando? Ela falou assim: então, aquele dia que você foi perseguida, era para ter ocorrido algo muito pior com você, né? A intenção daquela pessoa não era te roubar, era te estuprar. Só que você tem uma proteção tão grande e um elo tão grande com a sua espiritualidade que eles atuaram naquele momento. Então, ele tinha sim como ter se aproximado mais rapidamente de você, porque ele já tinha toda uma malícia. Mas ele não parou porque você chegou naquela rua movimentada. Ele já havia deixado de andar tão rápido porque ele não via mais você. Ele via uma senhora. Ele te via de costa como uma senhora. Então, de alguma maneira, a espiritualidade me transformou ali, fez com que ele visse uma pessoa de mais idade, o que acabou assustando ele. Foi isso que ela me contou. Que ele ficou muito assustado, imaginando que eu era ali alguém que não era nem encarnada, e que isso fez com que ele parasse. E que por algum momento ele ainda tentou ir atrás para ver se de repente ele estava ficando doido. Só que essa visão continuou. E aí ela me explicou que naquele momento os guias espirituais atuaram sobre mim e evitaram que algo muito pior poderia acontecer. E foi aí que eu despertei mais ainda para a espiritualidade e fui buscar cuidado, fui buscar entender um pouco mais como funcionava tudo isso. Então, quando eu falo para vocês que o nosso cuidado energético é fundamental para que vocês possam caminhar por um caminho mais tranquilo na vida, ter caminhos mais assertivos, parar de bater cabeça e evitar certos prejuízos que a gente consegue evitar quando a gente se conecta com a espiritualidade e quando a gente cuida dos nossos corpos energeticamente. Eu não tô brincando, porque eu tenho várias histórias aqui para contar. Várias histórias que eu vejo como um milagre mesmo. Eu sempre dou o nome dessas histórias de um milagre. Então, se cuidem. Eu vou ensinar para vocês hoje um exercício muito fácil que eu faço todos os dias. Não deixo nenhum dia sem fazer, porque se eu tivesse deixado, mesmo que naquela atuação que aconteceu, por exemplo, do carro essa semana, onde provavelmente eles não foram direcionados para me atacar porque eles me visualizaram, mas sim porque existia ali uma energia densa
que não estava cuidada e que eles assim conseguiram enxergar a todos nós ali. Mas que atuaram de alguma maneira porque estava emantado no meu carro uma energia que eu emanto todos os dias. Então, o que eu faço e o que vocês podem fazer também? Vocês podem imantar a energia do raio violeta nesse carro, no carro, na sua família, na sua casa e nos seus filhos. Então, você vai fechar os olhos, vai pedir proteção, né? A atuação dos guias espirituais, dos mentores, porque eles já atuam num campo mais denso. Se existir algum tipo de obsessão, eles já tiram. O raio violeta, ele faz uma atuação de emantação para que o mal não te enxergue, só que a espiritualidade, ela tira algo maior dali se existir. Então você vai fechar os olhos, vai imaginar um fogo violeta pegando fogo no seu carro. Por fora, por dentro, é um fogo lindo, 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 lindo. Que ele vem lá do chão, da terra, do chão, e ele pega pelos pneus, vai subindo por todo o carro, até o teto, por dentro, todos os bancos. Com isso, você vai imaginando ele limpando energeticamente, tirando todas as preocupações, todas as densidades, tudo que você já passou dentro daquele carro de ruim. Ele também tira as energias de pessoas que ali estiveram. Talvez você é uma pessoa que trabalha com o seu carro, que você coloque pessoas estranhas dentro do seu carro e com isso vai acumulando energias dessas pessoas. Ou então você comprou o seu carro e você vê que sempre acontece alguma coisa. Quebra o carro, estoura pneu, fura pneu. Alguma coisa sempre está acontecendo. Você sempre está tendo gasto mecânico e você pode evitar também cuidando da espiritualidade, porque tudo nesse mundo é energia, tudo. E quando a gente cuida das energias, assim como nós cuidamos do nosso corpo, fisicamente e até o nosso corpo no sentido de higiene todos os dias, com o nosso corpo energético e com todas as energias ao nosso redor, é a mesma coisa. Precisa ter essa visão mais ampla e esse cuidado de todos os dias. Então, depois que você imaginar aquele fogo violeta queimando o seu carro, limpando tudo, tirando todas as energias de todas as pessoas que já estiveram ali, de todos os donos anteriores, de todas as pessoas que de repente não estavam bacana e entraram no seu carro, de toda a inveja, de todo olho gordo, você pede também para que eles atuem diretamente, protegendo todas as vezes que você e sua família estiverem dentro desse carro. Que na ida e na volta vocês estejam protegidos. Que nenhum mal consiga te enxergar, que nenhum mal consiga te ouvir, que nenhum mal consiga te sentir e que você é, naquele momento, invisível para o mal. E que somente o bem, somente a energia divina, a energia dos mentores e dos guias espirituais podem permanecer ali. Depois que você fez isso, que é fortíssimo, gente, depois coloca aqui nos comentários me ajudando, se vocês já passaram por alguma situação que foi como um milagre, que vocês se livraram dessa situação, e se vocês quiserem eu até conto aqui a história de vocês. Então, depois vocês formam aí um campo azul de proteção. Então, é como se fosse uma luz azul, como se fosse uma aura, um círculo que se forma em volta de todo o seu carro. Você vê banco azul, com luz azul, os pneus azul, o motor do carro azul, ele está tomado de uma luz azul muito forte que vem lá dos céus. E essa luz azul é da força de Ogum, é da força de todos os guias espirituais da proteção. E ali você pede para fechar o campo energético, criar um campo energético de muita força e de muita proteção, onde nenhum mal consiga atuar sobre ele. Gente, é mágico, é forte e eu não tenho só uma história para contar sobre isso. Eu tenho várias histórias. Então, eu contei aqui do meu carro, quando eu já conhecia essa prática e que hoje não falta mais na minha vida.
Eu contei de quando eu fui livrada por conta de atuação espiritual que me livraram de ter algo muito maior ruim ter acontecido comigo, mas eu poderia ter evitado até de passar por aquela situação se eu tivesse já o conhecimento desse cuidado, desse exercício. Porque quando nós fazemos isso todos os dias, o mal não acontece, ele nem te enxerga. Só que às vezes, quando você está acompanhado de pessoas que não têm esse mesmo cuidado, você pode sim também ser vítima disso. Quantos acidentes não acontecem e as pessoas têm até dúvidas sobre isso? Como que acontece os acidentes coletivos aonde várias pessoas desencarnam ao mesmo tempo? É que provavelmente nem todas as pessoas ali eram para desencarnar naquele dia, mas que por algum motivo estava acompanhando alguém, entraram de laranja naquela situação e acabaram estando no lugar errado e na hora errada. Então, cuide das suas energias da maneira que eu ensino. Se isso serviu para você, eu peço a gentileza que compartilhe também com os seus amigos e com as pessoas que você anda junto, porque assim você vai evitar que também isso transceda para a sua vida. Então, curte esse vídeo, se gostou, compartilha e também se inscreva no canal para receber mais dicas como essas. Eu vou deixar também um link, eu estou deixando agora em todos os meus vídeos. Nós também atuamos numa equipe de 3 pessoas, onde nós fazemos ali um atendimento de leitura de cartas ciganas, onde a gente tem uma leitura mais terapêutica e a gente identifica quais são as áreas que você está deixando de cuidar ou você está deixando de dar uma atenção maior. Nesse atendimento, além de toda essa leitura, que é uma leitura completa com a mesa real, nós também vamos disponibilizar um áudio para que você faça limpezas energéticas com seu passado e ressignifique e você transforma em uma nova pessoa. E também a limpeza da sua aura. É um combo muito bacana, eu vou deixar aqui o link. E um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Até mais. Ficam com todo o amparo espiritual.